Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante. Meu papel aqui como professor consultor é te auxiliar nos seus estudos e colocar aqui conteúdos de humanas, que é a minha formação, e também aulas de matemática básica e inglês, certo? Essa aula, pessoal, vai ser uma aula inaugural, tá? Porque como nós fechamos aquele quadro Filósofo da Vez, nós já concluímos aquele módulo, então ficou uma lacuna no canal. E essa lacuna eu vou preencher com esse projeto que eu já tinha ideia sobre ele e vou começar a colocar em prática, que é trazer aqui para o canal algumas aulas falando sobre alguns livros que me ajudaram na época da graduação, tá? Trabalhar esses livros na íntegra, até mesmo para ficar aqui no canal como matéria de pesquisa, tá certo? E o primeiro livro que nós vamos utilizar é esse aí do Carlos Ginzburg, que é O Queijo e os Vermes, tá? É um livro muito útil para você que é de humanas. É um livro que eu recomendo demais. E eu deixo os créditos da obra, os créditos do livro, para o seu autor, que é o professor Carlos Ginzburg, tá? Ele é nosso contemporâneo. E vamos desenvolver aqui esse trabalho e vamos ver no que é que vai dar. Eu acredito que vai ser de suma importância, principalmente para você universitário, certo? Por ser uma aula inaugural, então vamos falar um pouco sobre o professor, vamos falar um pouco sobre a obra, do que ela trata, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar o livro capítulo a capítulo. Já aproveito para pedir o seu like, porque para que esse projeto dê certo é necessário o seu like, é necessário sua inscrição, é necessário o seu compartilhamento, ok? Então, gente, o professor Ginzburg, ele nasceu no ano de 1939, no dia 15 de abril, na cidade de Turim, na Itália. Ele é um historiador teórico, ele trabalha com teoria da história. E ele se especializou em microhistória, história cultural e história social. Ele foi professor na Universidade de Bolonha, na Universidade de Harvard, Yale, Princeton e na Universidade da Califórnia. E desde 2006 ele ocupa a cadeira de História Cultural Europeia na Escola Normal Superior de Pisa. Então é um professor, é um pesquisador, é um historiador que possui uma bagagem muito ampla, até mesmo das universidades onde ele foi professor, tá? Falando sobre o livro em si, esse livro ele foi um livro consequência. Por quê? Porque na época o Ginsburg estava pesquisando uma outra coisa que não tinha nada a ver diretamente com as pesquisas que resultaram no livro Queijos e os Vermes. Porque na época ele estava pesquisando uma seita italiana de curandeiros e bruxos. E durante essa pesquisa, ele se deparou com um julgamento excepcionalmente detalhado. Tratava-se do depoimento de Menóquio. Menóquio ele foi um moleiro do norte da Itália, que viveu no século XVI, quando, diante do Tribunal da Santa Inquisição, ele ousara afirmar para os seus inquisidores que o mundo tinha origem na putrefação. Tá? Para explicar esse depoimento, eu peguei aqui uma frase do livro onde ele explica essa sua teoria, onde ele diz: tudo era um caos, isso é, ar, água e fogo juntos, e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa. Do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. Então essa é a explicação que o Ginsburg ele dá durante o seu interrogatório. E graças ao fascínio dos inquisidores pelas crenças, né, desse moleiro, é que
esse tribunal, esse julgamento, né? Ele vai ser bem detalhado, ele vai ser bem escrito, ele vai ser de forma ampla tomado nota nos seus detalhes, e essa documentação preservada chegou até aos nossos dias atuais, graças ao trabalho do professor Ginsburg, que teve a oportunidade, né, de encontrar como é que eu posso dizer, esse arquivo com esses documentos. Então, é uma farta documentação a partir da qual o professor ele pôde reconstituir a trajetória de Menóquio e formular, em cima disso, uma hipótese geral sobre a cultura popular da Europa pré-industrial. Tá? Então, é um livro com sequência, bem detalhado, bem documentado, onde ele vai trabalhar o seguinte contexto e o seguinte cenário. O cenário é a Europa do século XVI, onde estava acontecendo as grandes navegações e a intensificação do mercantilismo, e o contexto é o período da Contra-Reforma Protestante e o aparato do Tribunal da Santa Inquisição. Tá? O livro em si, a sua primeira edição, é datada do ano de 1976, certo? Então, eu acredito que, para mim, foi um livro que me ajudou muito na graduação. Eu acredito que para você, estudante, você que também está cursando humanas, ou até mesmo a nível de conhecimento, já que conhecimento é poder, caso você seja aluno que esteja trabalhando aí com Idade Média, né? Período pré-industrial, então é um livro que ajuda a explicar o que foi a Contra-Reforma, ajuda a explicar a cultura popular da Europa desse período e como algumas mentes elas se comportavam no meio dessa sociedade que era extremamente opressora e monopolista do conhecimento. Você, aluno, sabe, e até mesmo quem não é aluno, já que não é via de regra, sabe que a Igreja Católica, e principalmente ela, nesse período, era a detentora do poder social, era a detentora do poder político e era a detentora do poder econômico. E esse poder era instituído pela própria religião e pela própria Bíblia, tá? Então, essa videoaula ela foi uma aula de introdução para esse livro que nós vamos trabalhá-lo ao longo dos próximos vídeos, tá? Volto a pedir o seu like, volto a pedir a sua inscrição. Não se esqueça, é de suma importância. E dúvidas, sugestões, comentários, é através dessa sua interação com o canal que o YouTube entende as relevâncias desses conteúdos aqui para a plataforma. Fechado? Vejo vocês na próxima videoaula.